Você anotou? Eu não anotei. Você anotou? Ah, não? Não. Seu pai fez uma palestra. Então, vamos ver. É, Agora está gravando. Legal. Como é que faz para aparecer aqui o pendrive, aqui o material do pendrive? Depois você vê no meu computador. Ou meu documento também serve, ó. Meu documento, temos que abrir aqui a... Depois eu dei. Você tomou uma opção? Eu não, só tomei café. Eu tomei café. O que você acha que eu estou comendo? Você quer abrir? Não devia nem comer, estou ruim de estômago. E muito estômago comer isso daí. Ah, mas eu ia comer o quê? Bom, uma coisa que eu queria dizer, então, a respeito do capítulo 1, antes de passar para o capítulo 2, é que a gente, quando começa a acessar esses ensinamentos dos pleiadianos, seja através das nossas aulas, seja através da leitura do livro, é importante que a gente se coloque de uma maneira receptiva e com a nossa mente totalmente aberta, deixando de lado tudo aquilo que a gente já sabe, porque a priori os ensinamentos dos pleiadianos parecem umas coisas absurdas. Quando você, primeira impressão que você tem, o primeiro contato, assim, quando você começa a ter o primeiro contato, você até se assusta, porque é tanta verdade que ela abala totalmente, ela vem e encontro, ela bate de frente com tudo aquilo que a gente foi condicionado ao longo da nossa vida. Então, se você não abre mão dos conceitos que você já tem, se você não tem a mente aberta, você tem dificuldade de, a priori, aceitar. Tem muita gente que lê os Mensageiros do Amanhecer e acha que isso é uma ficção, uma coisa de doido, né? E dá uma lida assim por cima e às vezes nem termina de ler, deixa lá de lado e fala, isso não tá. É coisa de algum maluco isso aí, né? Mas quando depois a pessoa está mais amadurecida, que ela pega o livro e dá uma olhadinha, ela se identifica, ela encontra, ela de repente ela encontra no livro, ela começa a se encontrar no livro, ela começa a encontrar no livro a sua própria verdade. Por que antes ela leu e achou que aquilo era uma coisa de doido e achou que não tinha nada a ver com ela? E depois, ali 1 ano, 2 anos, ela vai, pega o livro, lê e fica admirada de ver como é que ela não percebeu isso antes, que aquilo tem tudo a ver com ela. Porque é uma questão de tempo, de amadurecimento. São verdades que quando lida de maneira que você não esteja aberto àquilo, que não esteja preparado para receber aquela informação, se você não tiver a vivência apropriada, não tiver a maturidade, o amadurecimento necessário, ou se você não estiver aberto a essas possibilidades, o primeiro impacto realmente é que aquilo é coisa de doido e deixa para lá. Você não consegue mergulhar na essência da coisa. Os pleiadianos dizem, inclusive, aqui no livro, no final do capítulo 1, que a gente não deve levar tudo que eles colocam no livro no sentido literal. Não devemos levar a sério tudo que é colocado no livro de forma literal. E aí, então, a gente pergunta, mas então, isso que eles estão falando não é a verdade, né? Se não é para levar no sentido literal, então isso não tem fundamento, né?
E aí existe toda uma estruturação da verdade através de uma historinha que vocês passam através do livro, que ela é necessária para este momento que nós estamos vivendo. Ela é necessária para o grau de evolução, de maturidade que a humanidade adquiriu. Contudo, se daqui uns 50 anos eles forem revelar para nós toda a verdade que está sendo revelada aqui, eles já não vão mais contar a história exatamente como eles contaram agora. Por quê? Porque a verdade a verdade a nível universal, ela é muito ampla, ela é muito complexa. E nós, no momento atual, não temos condição de receber toda essa verdade em toda a sua amplitude. Então, eles contam a historinha para a gente, simplificando, né? Toda aquela história complexa do universo, ela é simplificada e contada aqui numa historinha, de maneira que a gente possa compreender, ou seja, descendo ao nosso nível. É como se a gente fosse contar no jardim da infância a história de Adão e Eva. Se você for contar lá para as criancinhas da pré-escola a história de Adão e Eva, você vai ter que contar de uma maneira bem simplesinha para eles poderem entender, certo? É diferente de se você for contar essa história de uma pessoa adulta que ainda não conhecia essa história. Aí você vai colocar mais detalhes, você já vai usar um outro vocabulário, né? Para a criancinha não, você vai ter que contar assim, de uma maneira bem ao nível delas, na linguagem delas, usando um vocabulário bem simples, e você vai ter que criar símbolos que estejam ao alcance da compreensão dela. Então, da mesma forma os pleiadianos estão fazendo neste momento conosco, através desse livro. Essa história que eles estão contando aqui é uma caricatura da história, da verdade. Porque nós, seres humanos, a humanidade, nós somos vistos pelos nossos irmãos estelares, ou seja, aqueles nossos irmãos da nossa família estelar que ficou lá nas naves enquanto nós assumimos o desafio de encarnar no planeta milhares de vezes para sermos treinados para esse momento do despertar do planeta. Então, esses nossos irmãos que não encararam esse desafio de estar aqui, que ficaram lá nas naves para nos dar assessoria, eles nos consideram, não nós que aceitamos esse desafio, mas consideram a humanidade, né? Nós estamos aqui interpretando parte dessa humanidade. Eles consideram a humanidade crianças, bebezões, chorões, entendeu? Então, espiritualmente, a humanidade ainda está nessa etapa da pré-escola ainda, entendeu? É como se a gente agora fosse sair da pré-escola e ingressar no primeiro ano do ensino básico aí, né? E repetindo. E correndo risco de repetir, né? Se não tomar cuidado, repete de ano. Entendeu? Então, eles estão contando a historinha aqui pra gente de uma forma bem elementar, bem simplesinha. Algumas coisas eles têm que simplificar, abreviar algumas coisas, né? Usar de símbolos mais ao alcance da nossa mente, né? E então eles sempre pedem que nós, ao lermos o livro, ao estabelecermos contato com os ensinamentos cristianos, que nós utilizemos sempre o nosso sentir, o nosso plexo solar, que a gente procure sempre sentir
está nas entrelinhas. Aquilo que não foi dito, que a gente procure sentir o que está além dessas simples palavras. Porque quando nós lemos esse livro, eu já disse aqui para vocês que esse livro ele é considerado uma mensagem viva. Esse livro não é considerado uma obra literária acabada e nem uma obra de ficção acabada. Isso daqui é uma mensagem viva. Isso daqui representa uma faceta simplificada da história que está ao nosso alcance de ser compreendido, e essa história, ela vem de uma forma dinâmica, ela vem de uma forma energética. Ela não é uma obra pura e simples acabada aqui, uma obra literária pronta. Esse daqui, na verdade, é uma tomada, é uma conexão. Quando nós começamos a estudar, começamos a ler esse livro, a nossa mente irradia uma frequência vibratória que imediatamente se conecta com os pleidianos. E imediatamente os pleidianos se acercam de nós. Então, por isso não é uma obra de ficção, uma obra literária pronta e acabada. Ela não é uma coisa finalizada, ela é apenas um meio, um caminho, um meio de nós nos conectarmos com os pleidianos. Então, é interessante que vocês façam essa experiência. Procurem ler esses ensinamentos mais de uma vez. E vocês vão ver que a cada vez que vocês lerem, vocês vão ter percepções diferentes da anterior. Vocês vão perceber uma faceta diferente da história. Por quê? Porque vai depender da frequência vibratória que vocês vão emitir, vai depender do quanto vocês estão preparados, se vocês estão amadurecidos, o quanto vocês estão devidamente abertos para perceber tudo que está contido nas entrelinhas. Por quê? A verdade aqui, ela não está exatamente contida nas linhas, nas palavras. As palavras são códigos, são símbolos que abrem arquivos que estão contidos dentro de nós. Na verdade, a verdade não está contida aqui no livro, ela está dentro de nós. E as palavras que nós lemos no livro, muitas delas foram colocadas aí no livro com um único objetivo: de servir de código de ativação dessa verdade que está dentro de nós. Então, quando a gente começa a ler o livro, nós criamos uma frequência vibratória. Imediatamente, os pleidianos captam esse livro, ele cria, conforme você lê, uma determinada frequência que os pleidianos lá de outra dimensão, eles imediatamente percebem, eles captam que você está lendo o livro. E eles imediatamente se aproximam. Se você está lendo o livro em condições que eles possam atuar junto de você, você vai ter na leitura do livro insights. Eles vão estar ajudando a ativar os códigos que estão dentro de nós, os arquivos que estão dentro de nós, nossa verdade, através dessas palavras que estão contidas aqui no livro, que são praticamente senhas de acesso a esses arquivos. Então, junte-se as palavras que estão aqui na forma de senha, mais o fato de você estar receptivo, mais o fato de que você, na leitura, emitiu uma frequência e com isso atraiu os pleidianos para junto de você, e que eles, do teu lado, vão estar
trabalhando no sentido da liberação dessa informação dentro de você cria com isso todo um campo vibratório que te leva a ter informações que em condições normais você lendo, você não conseguiria perceber. Então, existe toda uma sequência, todo um envolvimento, todo um processo aí que não se resume numa simples leitura, que ele não libera as mesmas informações numa simples leitura do que você vai obter seguindo essa forma de leitura em que você se coloca lendo o livro num lugar tranquilo, de uma forma receptiva, totalmente aberto, totalmente zen, né? Totalmente conectado. Então, na verdade, a leitura desse livro deve ser seguida, deve ser feita como se fosse um ritual. Aí vocês vão dizer, pô, vai ser exagerado. Não precisa exagerar tanto. Não, mas experimente. Pode parecer exagero da nossa parte, mas experimente fazer isso. Experimente ficar num lugar tranquilo, bem privativo, que vocês não tenham ruídos, de preferência em contato com a natureza, no meio de umas árvores, não ali no bosque, né? Um lugar assim. Respire, faça uma oxigenação do sangue, respire profundamente durante alguns minutos e aí se desliguem dos seus problemas do dia a dia, desligue dos ruídos do meio ambiente e comece a ler o livro procurando sentir em vez de raciocinar, em vez de ficar somente na percepção racional da coisa, procurem sentir aquilo que eles estão falando. Porque por trás das palavras deles, as palavras deles são, os pleiadianos, eles são seres extremamente amorosos, eles são muito emotivos. E eles liberam, através de tudo que eles fazem com o objetivo de liberar as emoções que estão dentro de nós, estabelecer uma conexão através do emocional. Então, quando você lê esse livro de forma racional, você está fazendo o jogo da terceira dimensão. Ou seja, você está usando o raciocínio lógico em vez de usar o sentido. Quando você lê o livro procurando sentir o que eles estão falando, por isso eles floreiam bem, assim, como uma historinha bonita e tal, porque eles são mestres em fazer isso, rechear a história de poesia, né? A história deles assim, é bem leve, poética e tal, né? Então, isso tem por objetivo ativar o nosso chakra do plexo solar, o nosso chakra emocional. Porque é através das nossas emoções que a gente se conecta com a espiritualidade. E é através das nossas emoções que nós conseguimos ativar esses arquivos de verdade que estão contidos dentro de nós. E não através da mente lógica, como a maioria das pessoas acha. Não é através do raciocínio lógico que nós vamos acessar as informações, a nossa verdade. Não é através da mente lógica que nós vamos descobrir quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é a nossa missão, qual é o nosso papel. É através do sentir. E eles codificaram o sentir aqui através das palavras, das frases que estão aqui. Então, a partir do momento que você lê com a mente aberta, se deixando levar pelas emoções, que você deixa que essas emoções toquem o seu sentir, você libera esses arquivos de sua verdade que estão lá guardados como arquivo morto lá dentro de você, apenas aguardando a
condição, a frequência vibratória, a condição emocional para que aquilo flua. Está apenas aguardando a senha que está contida nas palavras aqui para que a coisa flua. Então, nós não podemos interpretar a verdade que está aqui dita por ele exatamente ao pé da letra, no sentido literal, mas sim nós devemos interpretar as emoções que estão contidas aqui. Esse livro, ele é uma inspiração emocional, ele é um estímulo, ele estimula que a nossa verdade, ele cria um estímulo para a nossa verdade vir à tona. Então é importante que quando a gente fizer isso, a gente deixe de lado todos aqueles conceitos que nós temos a respeito da humanidade, da origem do universo, da origem da humanidade, da evolução da humanidade, aqueles conceitos, aquelas historinhas da Bíblia e que as religiões pregam, etc. Deixe de lado. Procure ler isso aqui como se fosse a primeira vez que você estivesse lendo qualquer coisa a respeito. Deixe que a informação trabalhe dentro de vocês totalmente livre de preconceito, de conceitos, de julgamentos. Deixa a coisa fluir. Não se preocupe em emitir julgamentos, em julgar o que está sendo dito, ou de fazer qualquer confronto, com aquilo que você já sabe, com aquilo que a igreja ensina, com aquilo que os cientistas falam. Né? Então, os pleiadianos pedem isso por causa, principalmente, de uma coisa que nós ainda não aprendemos a usar, uma máquina poderosíssima chamada pensamento. Nós não devemos usar o pensamento não devemos usar o raciocínio lógico para acreditarmos. Mas nós precisamos aprender que, através do sentir e do pensamento, nós podemos criar uma realidade para nós. Então, toda a realidade que nós vivemos hoje, ela é uma ilusão de terceira dimensão, criada através do nosso pensamento criador e através da nossa emoção, dirigida e manipulada pela nossa mídia, pela nossa religião, pela nossa ciência, que estão a serviço dos nossos deuses manipuladores. Então, através de um padrão estabelecido, através de uma verdade pré-fabricada, divulgada ali amplamente pela mídia, pelas religiões e pela nossa ciência, nós fomos condicionados a sermos aquele escravo obediente, bobo, que acredita naquela verdade, naquela historinha que eles nos apresentaram. E nós somos bobos porque nós não vamos investigar, nós aceitamos ela como a nossa verdade, tá bom? Essa é a verdade, ponto final. Só que essa verdade é uma verdade que não tem nada a ver com a realidade do que aconteceu. Ela é uma verdade que nos foi imposta através de condicionamento. Então, nós fomos condicionados a aceitar a coisa de uma certa maneira, e nós somos bobos porque nós aceitamos fazer o jogo. Nós aceitamos isso como verdade e não questionamos, não procuramos a verdade que está contida dentro de nós. E os pleiadianos justamente vêm agora para nos chacoalhar,
fomos ensinados. Eles vieram para ativar as nossas memórias, para que nós nos lembremos de quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui. Então, os pleiadianos utilizam de emoções, utilizam de uma série de artifícios, né, de códigos que estão aqui embutidos, etc., com o objetivo de ativar essa nossa memória para que a gente lembre da nossa verdade e para que a gente deixe de ser manipulado, para que a gente deixe de ser condicionado. Então, uma das coisas que nós vamos ter que enfrentar é o condicionamento que nós tivemos ao longo dessa vida e perceber que nós fomos manipulados através desse condicionamento para acreditar numa história falsa. Então, essa história falsa a qual nós fomos condicionados, ela diz o seguinte, que nós devemos sempre pensar antes de agir, que nós devemos ter os nossos sentimentos sob controle, ter eles ali, né, guardados. O importante é você ter um raciocínio lógico, você pensar. O sentimento, ele é negativo, ele te descontrola, ele é uma coisa que não é muito sadia, que você vai, se você der razão aos seus sentimentos, às suas emoções, você pode se tornar uma pessoa agressiva, você pode se tornar uma pessoa desequilibrada, e você sabe o que acontece com uma pessoa desequilibrada, sabe? Vai lá para o hospital psiquiátrico tomar choque. Entendeu? Então, nós somos condicionados a ver a vida assim, que se você não tiver o seu perfeito equilíbrio, você vai sofrer sérias consequências com isso. Então, você tem que equilibrar as suas emoções, você tem que controlar as suas emoções, você tem que ser frio, racional, lógico, ter um raciocínio racional, né? E toda a nossa ciência vem corroborar isso, vem confirmar todo esse condicionamento. Então nós passamos a viver em função da nossa mente lógica, mas não de uma maneira criativa, de uma maneira bitolada. Tá? Se nós ainda usássemos a nossa mente criativa, o nosso pensamento, né, para criar a realidade, se nós ainda percebêssemos o quão poderoso é esse instrumento que nós temos e nós não sabemos utilizar, que é criar a realidade através da mente, né? Mas não, nós nos limitamos aos condicionamentos que eles fazem a usar a nossa mente de uma maneira racional e limitada. Tanto que a ciência já comprovou que nós não utilizamos o 100% da nossa capacidade mental. Nós utilizamos de 90% a 95% da nossa capacidade mental. E o restante? Por que não é utilizado? Não é utilizado, não é porque nós não temos o poder, a capacidade, é porque nós somos condicionados de que nós temos que ficar dentro de certos limites, que nós temos que manter o equilíbrio. E esse 90%, 95% que não é utilizado, ele está vinculado aos nossos sentimentos. A partir do momento que você começa a aprender a utilizar todo esse potencial que nós temos da nossa mente, associado às nossas emoções, aos nossos sentimentos, você descobre o poder maior que nós temos como deuses criadores que somos, que é o poder da criação. O Criador, quando ele cria todo o universo, ele não cria através de um raciocínio lógico, pura e simplesmente. Ele cria através do amor. Nós somos frutos do amor do Criador. Toda a criação é fruto
não só do raciocínio lógico do Criador. Nós somos fruto do pensamento do Criador, do pensamento criativo. Mas um pensamento criativo que tem como base as emoções, que tem como base o amor. Porque o amor é o tijolo que constrói o universo. Ele é a base de tudo. Se nós associamos essa arma poderosa, esse instrumento poderoso, que é o amor incondicional, nós falamos amor não é o amor possessivo por alguém ou por alguma coisa, o amor incondicional, aquele amor em que você simplesmente doa-se, ama sem esperar nada em troca, sem pedir nada em troca, sem nenhuma condição. Então, quando nós associamos o poder do amor incondicional à plena utilização da nossa mente através do poder criativo, nós adquirimos o poder de transformar a nossa realidade. De tal forma que, se nós agimos inconscientemente, julgando que nós somos vítimas, nós vamos sempre atrair alguém pisando sobre nós, nos massacrando, nos sacaneando, nos machucando, nos magoando. Por quê? Porque inconscientemente nós estamos usando as nossas emoções associadas ao poder criativo, ao poder do pensamento, mas numa frequência baixa, numa frequência de vítima. Então, quando nós irradiamos que nós somos vítimas, tudo que está à nossa volta, que está querendo encontrar um Judas para malhar, sente a nossa vibração, dizendo, nós somos vítimas, está escrito aqui, sou vítima, e aí todo mundo vem e malha nós. Porque nós escrevemos aqui, sou vítima. Entendeu? Está maravilhoso, é difícil até interromper, não consigo interromper, professor. Sobre a memória. Porque esse mau comportamento de vítima, ele está na memória. Tá? Ele, na verdade, é fruto de um estado de inconsciência. Ele é fruto de uma manipulação que a gente sofre, um condicionamento que a gente sofre no nosso dia a dia. Então, esse condicionamento, ele tem aspectos assimilados através da criação, através do nosso dia a dia, através da nossa infância, né? Um condicionamento que a gente tem em nossa casa, em nosso lar, em nossa família. E ele traz também aí alguns aspectos de como nós poderíamos dizer, não é exatamente, alguém já poderia dizer, mas isso daí pode ser carne. Não, não é bem carne. Seria um processo de aprendizado, uma etapa no processo de aprendizado, onde você veio para interpretar o papel da vítima, para você poder entender tudo que isso ocasiona. Para você entender o todo, toda a sistemática, você precisa conhecer cada parte do processo. Então, para que você possa entender todo o processo de, como poderíamos dizer, nós estamos aqui passando por um treinamento. Nós estamos aqui interpretando um personagem. Esse personagem, em determinado momento, implica, esse treinamento, num determinado momento, implica em que você vivencie um personagem, seja coitadinho, seja vítima.
para que você entenda que o processo para você desenvolver a sua capacidade criadora, o seu poder criativo, ele deve ser justamente o contrário. O processo de vitimização, ele é exatamente o processo contrário ao processo de desenvolvimento de consciência do poder criador que nós temos. Então, muitas vezes você tem que ir ao fundo do poço para poder conseguir se reerguer, conseguir levantar. Muitas vezes quando você precisa ir nessa direção, você é empurrado naquela direção. Porque aí, quando você é empurrado naquela direção, você faz força e vai para aquela direção. Mas se alguém fala para você, o caminho é por aqui, tenta te conduzir para cá, você vai querer ir para lá. Entendeu? Então existe muitas vezes toda uma necessidade de você vivenciar esse papel, você vir como vítima, vivenciando esse papel, para que você possa despertar e perceber que quando você age assim, você está dando o seu poder para outros, você está atraindo tudo que é de ruim, você está se auto-punindo, você está se massacrando. Tá? Então, de repente, você pode dizer, mas de repente é uma memória que você traz de alguma coisa que você fez e que você está querendo se punir conscientemente por algo que você fez numa vida passada ou por algum processo que você passou na infância, onde você fez alguma coisa de errado, e aí agora você ficou com aquele peso na consciência, e agora você está se massacrando, você está se punindo. Todas essas premissas são verdadeiras, mas nenhuma delas é 100% verdade. A situação é muito complexa, e isso pode ser, então, necessidade do papel que você está interpretando para você poder entender toda a dimensão da sua capacidade de criação, a sua capacidade de criar a realidade com o seu pensamento. Pode ser fruto de traumas que você teve na infância, em que você continua vivenciando uma necessidade de autopunição. Pode ser consequências de uma vida passada, embora eu não goste de usar esse termo do karma, mas ele não deixa de ter alguma interferência, não deixa de ter interferência, né? Eu não gosto de usar o termo karma porque ele se torna uma vara comum, onde todo mundo, né, joga no karma, né? Tudo é o karma tem uma costa desse tamanho, assim, né? A costa do karma é enorme, porque tudo você joga nas costas do karma, né? Então a gente não gosta muito de estar usando esse termo karma, porque ele leva a gente a conceitos que são mal interpretados, leva a conceitos que são mal. Nós somos condicionados, acabamos sendo condicionados a alguns conceitos mal interpretados. Então, mas existe toda um cabedal aí, uma variedade de aspectos que podem estar influindo. Agora, qual é a causa? É importante a gente saber qual é a causa, muitas vezes, para a gente poder entender por que a gente é dessa maneira e poder modificar. Porque a melhor maneira da gente deixar de ser eternas vítimas é a gente entender por que a gente se coloca como eterna vítima, né? E de repente trabalhar isso, mudar. Mas o mais importante, de repente, no processo,
é você entender que aquilo que você, na maioria das vezes, aquilo que você está passando é apenas uma forma de despertar a sua consciência para um poder que você está usando, que você não sabe usar. Então, se você tem um poder, tem uma habilidade, um poder que você não sabe utilizar, muitas vezes alguém vem e te leva a usar aquilo de uma forma negativa para você despertar. Opa! Tá? Então, de repente você tem uma força muito grande e você não tem consciência da força, né? E alguém vem para você e fala assim, ó, põe o dedinho aqui nesse alicate e aperta. E aí você não sabe, não tem consciência da força que você tem, vai lá, põe o dedinho no alicate e aperta, né? E aí você percebe que você tem força e que aquela força está sendo mal utilizada. E que você pode usar aquela força, em vez de apertar o seu dedo, você pode usar aquela força com o alicate para fazer alguma outra coisa. Entendeu? Então, o papel de vítima que a gente vive muitas vezes tem essa finalidade. Despertar a nossa consciência para um poder que nós temos e que nós não sabemos utilizar. E através do processo de vitimização, você vai estar usando esse poder contra você mesmo. E aí vai chegar uma hora que você vai cansar de ser vítima. Você vai falar assim, pô, mas por que tudo acontece comigo? Por que tudo de ruim vem para mim? Aí você começa a pensar, pô, será que não é porque eu estou sempre achando que eu sou vítima? Será que não é por causa disso? Um dia você acorda. Um dia você cansa de sofrer as consequências e alguém chega e fala, ó, acorda, se toca, você está fazendo de vítima, mas você está traindo tudo para você. E aí a pessoa para e pensa, fala assim, puxa, eu tenho um poder e eu estou usando ele contra mim. Eu acho que eu tinha que inverter isso daí. E se em vez de eu pensar que tudo de mal acontece para mim, se eu achar que tudo, eu sou vítima de tudo, se de repente eu procurar entender que quando alguma coisa ruim está acontecendo comigo, eu estou apenas passando por um processo de aprendizado para que eu possa ser melhor. Se eu começar a pensar positivamente e agradecer as coisas ruins que às vezes acontecem para mim, se eu agradecer ao Criador por alguma coisa ruim que me aconteceu e procurar ver nela a experiência que ela me trouxe, se eu procurar ver o lado positivo das coisas ruins e agradecer, será que eu não vou superar essa provação na qual eu estou patinando aqui e eu não vou deixar de superar, eu não vou superar essa etapa e vou deixar de estar sofrendo sempre as consequências, sendo sempre vítima? Então, veja bem, é um processo de aprendizado que, devido à nossa falta de consciência, muitas vezes a gente passa por ele e não aprende e vem numa outra vida para fazer a mesma coisa. E outra, até que um dia dá um estalo, vai, e a gente fala assim, pô, mas peraí, mas se eu tenho capacidade de atrair as coisas ruins para mim, será que eu não teria a capacidade de, invertendo o processo, de atrair coisas boas? Então, aí a gente percebe e fala assim, poxa, eu passei a vida toda patinando nisso, e era tão simples, e agora eu aprendi isso. Quantas vidas será que eu já não vejo esse processo de vítima para poder aprender que eu tenho esse poder? Então é aquilo que eu falei, nós somos vistos pelos nossos irmãos que estão lá nas naves como crianças. Por quê?
Porque essa é a estrutura da humanidade, o nível de evolução que a humanidade está. Então, não importa que o nosso espírito seja um espírito evoluído, que veio de dimensões mais elevadas, que nós sejamos seres interdimensionais ultraterrestres. O problema é que quando a gente está aqui interpretando o papel de ser humano, quando nós estamos aqui travestidos de ser humano, você esquece todo o potencial que você tem, toda a evolução que você tem, fica lá adormecido. E aí você vai vivenciar a frequência vibratória da evolução humana. Você vai estar preso a esse limite. E aí você fica, muitas vezes, repetindo várias vezes a mesma experiência e aprovação até você acordar. Até que a sua verdade humana venha à tona, até que ela seja ativada. Então, isso é consequência de um processo de imaturidade, um processo de evolução, assim ainda muito rudimentar, que a humanidade está passando. E embora nosso espírito seja de um padrão, de um nível muito mais elevado, ele não consegue ultrapassar esses limites impostos pela matéria da terceira dimensão e por essa egrégora, né, que está vivendo a humanidade. Esse nível de evolução que ela está, com a qual ela está presa. Então, todo esse processo, ele nos leva a entender que existe dentro de nós um poder que nós precisamos nos acostumar, nós precisamos despertar para ele, nós precisamos nos acostumar com a existência dele e aprender a manipular, a brincar. Tá? É um brinquedinho novo, nós precisamos testá-lo, ver como que ele funciona, experimentar os mecanismos dele. Né? É como se a gente tivesse recebido de repente um carrinho daquele de controle remoto, né? E o controle remoto tem um monte de botãozinho lá. Então nós vamos testar agora, né? Vai para frente, vai para trás, anda com duas rodas, né? Bate e volta, que não sei o que e tal, e vamos testando. Né? Então, esse brinquedinho é nosso poder de criação, nosso poder de criar a realidade. Que tal a gente começar a brincar, a gente acordar para esse poder e começar a brincar? Né? Vamos ver o que nós podemos fazer. Uma das coisas que nós podemos fazer, que nós já vimos, é deixar de ser vítima, é deixar de atrair coisas ruins para nós. Né? De repente nós podemos estar usando esse poder para gerar coisas boas, gerar uma realidade boa para nós. Mesmo que nós estejamos passando por um momento difícil, né? Como ela que está tendo uma pessoa doente, que está tendo que expor toda a atenção para uma pessoa da família que está doente, que está presa a uma situação, a uma realidade, de repente ela pode, através do poder criativo da mente, começar a transformar essa realidade numa realidade que seja menos traumática, que seja uma realidade que seja mais confortável, que seja mais positiva, que seja mais agradável. Aí a nossa irmã vai perguntar: mas como eu posso fazer isso? Nós começamos
uma técnica que os Rosa Cruz já utilizavam há muito tempo atrás, e que eu, como Rosa Cruz, já aprendi lá na década de 70, a utilizar a lei da atração. A lei da atração e o poder nosso do pensamento positivo, o poder de criar uma realidade positiva para nós através da nossa mente. Então, o segredo ele tem várias etapas e é um processo através do qual você utiliza esse segredo, esse poder que é um segredo de criar a nossa realidade. Então, basicamente, vou fazer um resumo aqui, né? Porque ele é um filme, um livro de arquitetura, um filme enorme e tal, então ele tem muitas etapas, assim, que é uma sequência que você deve seguir de etapas, né? Mas simplificando, de uma maneira bem simplesinha, a coisa é a seguinte: se você deseja alguma coisa, você deve usar o poder da sua mente e da emoção. Você deve desejar aquilo que você quer e agradecer ao cosmos como se você já estivesse feliz em ter obtido aquilo que você quer. Por quê? Porque o tempo ele não é retilíneo, ele não é o nosso tempo. Nós temos a ilusão que o nosso relógio marca um minuto após o outro. A gente acha que o tempo ele segue numa direção retilínea. E através do nosso relógio, nós temos a ilusão de que passado, presente e futuro existe dentro dessa cronologia do tempo, cronologia linear do tempo, e que o passado vem antes, depois vem o presente e depois vem o futuro. Quando na realidade, na dimensão espiritual, fora da terceira dimensão, não é bem assim. Nós estamos no presente e nós podemos ir para o passado, e do passado nós podemos ir para o futuro. Do presente nós podemos ir para o futuro, do futuro nós podemos ir para o passado. Porque o tempo lá ele não é retilíneo. Ele pode ser retorcido, ele pode ser curvado, ele pode ser dobrado. E você pode pegar um atalho no tempo e do futuro você pode ir para o passado sem passar pelo presente, ou do presente você vai para o passado e do passado você dá um salto lá para o futuro. Entendeu? Sem precisar passar pelo presente. É uma coisa muito doida, né? Essa é verdade. Eu vi um gráfico muito interessante. Até em círculos, em dimensões diferentes, passado, presente, porque às vezes esses círculos se encontram. Eles se encontram. No momento que Quando a gente começa a ler isso, a gente tem que deixar de lado tudo aquilo que a gente realmente tem como crença, como conhecimento. Isso é muito fora do nosso conhecimento nacional. O que se aproxima desse livro é a física quântica. Uma coisa que se aproxima muito dos ensinamentos freudianos é a física quântica. E a física quântica não é para qualquer um entender. Ela é muito louca, uma coisa que foge do padrão que nós estamos acostumados. eu vi uma explicação mais simples para a física quântica, salto quântico. O que é um salto quântico? É quando você compreende uma situação, você não compreende, de repente você incorporou um novo comportamento e você nem percebeu. Você melhorou. Você não percebe o salto que você deu. Acontece o seguinte, a física quântica ela se baseia em vários conceitos. E um dos conceitos que a física quântica utiliza é esse, de que o tempo, você pode manipular o tempo.
E outra coisa que a física quântica também fala é que bem e mal não existem. Eles são apenas aspectos diferentes da mesma coisa. E ambos, bem e mal, os conceitos de bem e mal só existem dentro de nós. Na verdade, aquilo que nós classificamos como mal, para nós, pode ser o bem para outra pessoa. Ou bem para nós mesmos. É que nós não conseguimos ver aquilo na dimensão total dele. Então nós vemos apenas um aspecto e nós julgamos ele como mal. O mal está em nós julgarmos as coisas. Tá? Nós julgamos as coisas pelas aparências, nós julgamos as coisas pela primeira impressão. E muitas vezes aquilo que nós julgamos como mal, na verdade não é o mal. Na verdade, aquele mal veio para nos despertar para o bem. Então aquilo é o mal? E o mal sempre surgiu bem. Exatamente. O mal veio para nos despertar, para nos trazer experiência, trazer vivência. Então ele é mal, né? Ele é um instrumento do bem, né? Então, por quê? Mal e bem, ruim ou bom, sei lá, qual que é o termo que a gente utilizar, é tudo fruto do Criador. Luz e trevas só tem uma origem: o Criador. Ele é o princípio e o fim de tudo. Então, como é que nós podemos dizer, as trevas não é coisa de Deus? Se Deus é o princípio e o fim de tudo. Então, a dualidade que se caracteriza pelos dois polos, positivo e negativo, a dualidade, ela faz parte, ela vem da fonte. Aqui, nós temos o positivo e o negativo em estado latente. Quando essa energia que sai, aqui é o Criador, quando essa energia sai do Criador, ela tem as duas polaridades unidas. Essas duas polaridades vão se separando à medida que desce através das dimensões. Então nós temos aqui a 33ª dimensão, aqui nós temos a 9ª dimensão, aqui nós temos a 5ª dimensão, aqui nós temos a 3ª dimensão, né? Fazendo assim a grosso modo, né? Então todas as dimensões estão aqui, né? Então vindo do lado do Criador até chegar aqui na 3ª dimensão, que é a dimensão da dualidade. Na dimensão da dualidade, nós temos aqui o positivo e aqui o negativo. Tá? Então, aqui nós temos a consciência de bem e mal. O que está na polaridade negativa é as trevas, é o mal. O que está na polaridade positiva é o bem. Tá? E aí, nós falamos assim, mas isso daqui que está nessa polaridade não vem de Deus. Isso daqui é trevas, isso não vem de Deus. Da onde está vindo isso? Não vem do Criador? Então aí eu pergunto, o que é o mal? É apenas um aspecto